paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade, né? Nessa lição da EBD do quarto trimestre, da lição 9, de 26 de novembro de 2023, né? Estamos quase no final do ano. Estamos agradecendo a Deus por essa oportunidade. Vamos começar com oração. Pai querido, diante da Tua presença, eu quero Te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos proporcionou de mais uma vez estarmos ministrando esta lição em videoaula. Que o Senhor alcance cada coração, cada vida, que o Senhor abençoe a Adelve, pastor presidente com sua família, a diretoria da EBD, nossa irmã Deise, superintendente, pastor Ricardo, com toda a sua equipe. Que o teu nome seja glorificado através desta live. Que o teu Espírito Santo alcance cada coração, cada mente, e que o compartilhamento desta mesma venha falar a cada coração. E o teu nome venha a ser glorificado. É o que eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos aqui, mais uma aula, videoaula, né? Falando, comentando um pouco sobre a lição 9 do quarto trimestre, né? Sobre o tema, a igreja e o sustento do missionário, né? É uma grande lição, né? O nosso textual, ele fala: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo escrevendo à igreja filipenses, né? Que se encontrava em Filipe, e nós entendemos e compreendemos que essa é uma lição de extrema importância, né? E a verdade prática, ela fala: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. E a palavra-chave é sustento. Amém? Sustento. Mas nós queremos comentar sobre a função missionária da igreja de Filipos. A ida para Filipos foi fruto de uma visão que Paulo teve em Troade, enquanto tentava viajar para a província romana da Ásia, e depois para a Bitínia. Lá no livro de Atos, capítulo 16, 9, fala sobre isso. Ele estabeleceu esta primeira igreja na Europa, por volta de 50 depois de Cristo, com a ajuda de Timóteo, Silas e outros. Atos 16, do 11 ao 40. Na sua segunda viagem missionária, foi na mesma região e na mesma viagem que ele também estabeleceu as igrejas de Tessalônica e de Bereia. Em Filipos, Lídia, uma mulher rica e proeminente da região, né? E outras pessoas se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos outro comentário aqui da Bíblia missionária que é de muita importância para nós, né? Significância missionária. A carta aos Filipos foi escrita por um missionário que está no campo missionário, que escreve para uma igreja envolvida em missões. É muito importante a gente entender a diferença entre Filipos e Coríntios. Filipos era uma igreja generosa, constituída por gentios, uma igreja que foi missionária, de espírito, de alma e de corpo, e que realmente ela tinha um envolvimento com a obra missionária. Amém? Então, que a gente entenda a importância da igreja se envolver de forma legal e legítima na obra missionária. Não é só orar. A gente obteve algumas lições anteriores como nós devemos ajudar a obra missionária, né?
Paulo não se apresenta como um missionário emburrado, negativo e queixoso. Ao contrário, um dos principais temas é a alegria e a satisfação de pertencer a Cristo, de poder servi-lo até sofrer por ele, dar notícias que vêm da igreja, saber do envolvimento deles na obra missionária. Então a gente vê aqui a gratidão da igreja de Filipos, de Cristo, né? Que contribuía com a obra missionária. Amém? Nós vamos dar continuidade. Os 3 objetivos a respeito do sustento financeiro da obra missionária hoje. Terceiro, o entendimento das igrejas de Corinto e de Filipos. Nós vamos fazer uma comparação. E devemos reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. É dever, não é favor, é dever. Amém? Investir na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. E há uma reflexão aqui que eu quero deixar para você. Muitos missionários estão aflitos em nossos dias, sem perspectiva, se continuarão a obra missionária para a qual foram chamados, pelo fato de que a igreja não tem se importado com suas aflições. Esse é um comentário que nós vemos na revista Ensinador Cristão, tá? Então, irmãos, é muito sério, tá? Eu falo por mim, eu sei quem me chamou, eu sei quem me vocacionou, e às vezes a gente se encontra, sabe, no meio de uma batalha muito grande de decidir. Agora imagine quem está na nação brasileira e quem está fora da nação brasileira, que tem família, não é isso? Como é que fica esses missionários? Amém? Então nós vamos estar conversando aqui sobre esse assunto. E depois nós vamos estar tratando sobre o significado da palavra sustento. Amém? Vamos dando continuidade, né? Sustento. Dar ou receber o necessário à vida. O que é necessário na vida do missionário e da sua família? Alimentação, vestuário, habitação, cuidados com a saúde e etc. Tá? Então, a igreja local, ela tem essa responsabilidade. Tá certo, irmãos? Prover-se, manter-se, amparar-se. Esse é o dicionário Ovais, tá? Ele trata sobre esse assunto. Não se esqueça. Ok? Vamos continuar. Primeiro tópico, a igreja de Filipos e o sustento missionário. Primeiro item, Paulo e a igreja de Filipos. O apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes de Filipos, que foi entregue voluntariamente, de modo que serviu para seu sustento. Tudo para o reino de Deus tem que ser voluntário, tá? Principalmente a oferta direcionada ao missionário e à sua família. Amém? Tem que ser direcionada. De modo que serviu para o seu sustento. O apóstolo era um missionário que vivia por fé. Um obreiro que havia experimentado a abundância e escassez. Então, ele havia sido forjado a ter e não ter. Certo? E isso, com certeza, faz parte da minha vida. Às vezes a gente tem e às vezes a gente não tem. Mas o Senhor sempre provém para a nossa vida, tá? A palavra abundância vem do grego cheknopios, alguém que faz pequenas tendas portáteis de couro ou tecido de pelo, de bode ou linho, para o uso de viajantes, tá? Dicionário bíblico Strong. Escassez, falta de recursos ou provimentos necessários a um nível razoável da vida, carência. Então nós vemos aqui, irmãos, que o missionário, ele depende de Deus
e da igreja. Amém? Para prover as suas necessidades básicas. Eu espero que essa live, ela desperte em você, como membro de uma igreja, principalmente adelvianos, né? E você que está nos ouvindo, abra a visão, que você entenda que a responsabilidade, ela é voluntária, mas é da igreja. Amém? Ao doar a Paulo, os cristãos de Filipe se ofereceram como sacrifício agradável ao Senhor. Lá na epístola de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, o novo comentário bíblico fala sobre isso, tá? Então, é sacrifício, irmão. O crente, ele vive por fé, tá? Então, ele dá por amor, por gratidão, certo? E aí, o Senhor vai prover para ele. Deus nunca nos decepciona, tá? Paulo aceitou a oferta dos Filipos, porque eles o fizeram de boa vontade. E porque ele estava precisando da ajuda. Então, nenhum missionário, ele vai ser arrogante. Ele está precisando, ele vai receber. Entendeu? Porque ele vê que aquilo é provisão de Deus. Que aquela oferta é uma oferta de gratidão, de sacrifício, que está sendo direcionada para a sua vida e para o projeto de Deus na vida dele. Entendeu? Então ele vai ser grato. Grato a Deus pela provisão, grato a Deus por tudo que ele tem feito na sua vida e na vida daqueles que são voluntários e gratos de ofertar na vida do missionário. Amém? Segundo item do primeiro tópico, o privilégio de participar do sustento missionário. A igreja local tem o privilégio de ser participante do sustento missionário e apoia os missionários por meio do departamento de missões. Então, se tem um departamento de missões, né, que funciona em amor e em temor, tudo que está sendo direcionado vai ser bem administrado. Não vai ser desviado. Por quê? Porque as pessoas, elas têm temor de Deus, o princípio, e elas entendem que elas estão ali para administrar um negócio que não é delas, mas do Senhor. Amém? Em Filipenses, capítulo 4:15, fala assim: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Preste bem atenção, nenhuma igreja estendeu a mão, mas a igreja de Filipe, quando ele precisava Paulo, Deus usava. Tá? O Espírito Santo toca, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo está falando muito, mas as pessoas, elas estão como se elas estivessem com catarata espiritual e com problema na audição. Entendeu? Certo? E o agravante é quando a igreja, ela não atende a esse clamor que é feito pelo Senhor em favor dos missionários, tá? Aí há uma comparação na nova versão da tradução. Olha, como sabe, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. E depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Viu? Então ele está reconhecendo. A nova versão da tradução, ela fala sobre isso. Tá? Então eles foram os únicos que deram atenção e ouvido a que Paulo estava falando. O que significa privilégio? Né? Era um privilégio para os filipenses. Oportunidade ou concessão especial para realizar algo muito desejado ou valorizado. Preste bem atenção, algo muito desejado e valorizado. Quem valoriza? Deus. Quem faz? E a igreja. É uma conexão, é uma parceria de Deus. Por isso que a obra, ela precisa
ter uma conexão, uma parceria gerada pelo Espírito Santo, para que se tenha um excelente resultado. Amém? E quem produz o resultado no trabalho do missionário, quem confirma as obras, é o Espírito Santo de Deus. O significado de voluntário, que não é forçado, que depende da vontade ou é controlado por ela, espontâneo. Tá? Se você perguntar para um missionário que está em transcultural, na missão transcultural, na missão nacional, né? Ele vai dizer que ele é voluntário do reino de Deus. Então a obra, ela não é forçada, ela não pode ser obrigada, ela não pode ser coagida, ela é voluntária. Financiar, arcar com as despesas, prover de recursos financeiros, custear. Então, irmão, é muito importante você entender aquilo que Deus quer que você entenda. Custei uma passagem, custei uma viagem. Diga assim, eu vou pagar a sua viagem, eu vou pagar a viagem do missionário, eu mais três vamos me juntar. É isso que Deus quer, para que a obra seja feita. Amém? Vamos continuar. Orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio dos membros da igreja local. Orar, interceder, acompanhar e financiar, tá? É um privilégio dos membros da igreja local. Relação espiritual de muita confiança. O corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais, né? Nós temos um casal de missionários na Sérvia e eles estão orando pela igreja, estão fazendo a obra, né? E eles dependem da igreja local, para continuar a fazer a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. 3. Esfera de sustento missionário. Uma esfera. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário, deve haver um planejamento que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades. Tá? Tem que haver um planejamento. Tá certo? Caso não haja o cumprimento do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser comprometido. Muitos trabalhos missionários estão sendo comprometidos por causa das omissões. Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades. Tá? Lá em Filipenses capítulo 4, 18 a 19, fala assim: mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Entendeu? Compreendeu? Essa parceria não pode parar. Ela tem que continuar. Para que o nome do Senhor ela venha a ser glorificado. Quem vai te abençoar não é o missionário, é o Deus do missionário. É o Deus que vocacionou e chamou o missionário para esta obra. Amém? Nós vamos falar aqui o significado de esfera. Âmbito, campo ou espaço em que se exerce ou se insere uma atividade ou uma ideia e etc, né? Isso é o dicionário Aulete. É o que a gente entende sobre esfera, que é o trabalho que envolve muitas esferas, tá? Muitas coisas que fazem parte do trabalho e da vida do missionário. Custear, prover despesas, gastos de financiar.
tá? Então, quando há um planejamento para tudo quanto a gente falou, alimentação, moradia, transporte e demais necessidades, a bênção vem de Deus, tá? A bênção, ela vem de Deus. Comprometimento, o que significa a palavra comprometido? Que foi danificado, prejudicado. Quando o comprometimento ele é prejudicado, a obra sofre e quem faz a obra sofre, tá? É isso que eu quero que você entenda. Será que estamos em condições de orar da seguinte maneira: Senhor, supre as nossas necessidades, assim como nós temos suprido a necessidade dos missionários que foram enviados? Alan Lima fala sobre isso. É uma reflexão, tá? Você tem se preocupado com o missionário? Você tem se preocupado? Tá? É uma reflexão, que você fique ligado nesse mistério aí. Sinopésia do Ito 1. Na relação dos crentes de Filipos com o ministério de apóstolo Paulo, há um contexto de liberalidade e voluntariedade. Irmão, a oferta, ela é voluntária, tá? E ela é liberal. Então, se o crente, ele tem liberalidade, né? Ele vai ajudar e é voluntário, não é por pressão, não é por coação, nada disso. É por amor a Deus e por amor à sua obra, tá? Reflita nisso aí. Segundo item, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja, tá? O custo do sustento missionário. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custos. Quer dizer, quem está envolvido nisso, e compartilhar com a igreja, tá? Compartilhar com a igreja tudo que vai ser gasto, lápis e papel. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Lá no Evangelho de Lucas 14, 28 fala sobre isso. Então tem que haver um planejamento criterioso, tá? Criterioso, o que significa? Em que há critério, que tem ou manifesta ter critério sensato, ponderado. Então, há um ponderamento aí, tá? É isso que Deus quer, ok? Segundo, é necessário exame criterioso dos custos da obra a ser envolvida. Primeiro, transporte do missionário até o local da obra. Segundo, moradia. Terceiro, educação, tá? Principalmente se tem filhos, tá? Saúde da família, plano de saúde, tudo relacionado à instalação do ministério com a família, tá? Do missionário com a família, principalmente quem é casado. O custo é maior, a despesa é maior, mas a provisão, ela é maior. Ok? A palavra prudente fala que tem prudência que não procura o perigo, cauteloso, sensato, ajuizado. Então, por quê? Porque tem que haver, né, um cálculo dos custos, tá? Contrato, pacto entre duas ou mais pessoas que se obrigam a cumprir o que foi entre elas combinado sob determinadas condições, dicionário ou vais. Tá? Se você chega com Deus no culto de missão e faz um propósito com Deus e daqui a 2 dias você esqueceu o propósito, cuidado. Cuidado. Você que pega carnê, você que faz propósito, tá? Junto com a secretaria de missão e não cumpre, cuidado. Depois você não vai reclamar, porque o Senhor da obra, Ele trata. Ok? Amém? As igrejas devem sustentar seus missionários,
de forma justa e equitativa. Essa responsabilidade é das igrejas. As igrejas podem pesquisar as tabelas salariais, examinar o padrão de vida em sua comunidade, fazer o que for certo e justo. Bíblia de estudo, aplicação pessoal. Entendeu, irmão? O que é justo. É para a necessidade do missionário. Ok? Terceiro, é prudente, no caso, estabelecer um contrato entre a igreja e o missionário. Tá? É prudente. Porque esse contrato, ele tem que ser justo. Ele não pode ser injusto. Ok? Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus falou, capítulo 5, 37. Tá, irmãos? É muito sério. Você fala que vai fazer, você fala uma coisa que está lá no documento e você não faz, cuidado. Cuidado. Aí não é oração contrária, não é Satanás, é Deus tratando na área financeira. Você quer que haja mudança? Haja com amor, haja com justiça, com liberalidade, haja com generosidade. Porque Deus, Ele faz. Amém? A igreja envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente. Periodicamente. Quer dizer, por período. Até que a obra adquira condições de se autossustentar e dar assistência à obreira em todas as áreas de sua vida. Tá? Então, tudo tem um período. Certo? Tem um comentário aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu vou compartilhar com vocês. Tá? A responsabilidade da igreja que envia missionários inclui demonstrar amor e cuidado para com eles de um modo digno de Deus. Terceira epístola de João, versículo 6. Ora, por eles. Versículo 3, Efésios 6, do 18 ao 19. E sustentá-lo financeiramente. Lucas, no Evangelho de Lucas 10, 7. E terceira epístola de João, versículo 6 e 8. Isso inclui ofertas especiais de amor para necessidades específicas deles. Filipenses 4, 10, 14 a 18. Bíblia Pentecostal, tá? Esse é um comentário. Periodicamente, palavra difícil, né? De modo periódico, de tempos em tempos, intervalo regulares, tá? Autossustentar, sustentar a si próprio. Amém? Coletado, que é ou foi escolhido, recolhido, reunido, arrecadado. Ok? Nós vamos dar continuidade ao mistério aí. Tá bom? Segundo, princípios básicos do sustento missionário. Princípios básicos a respeito do sustento missionário. A. Deve ser feito sem ignorar as necessidades dos missionários. B. Deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. C. É uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. D. O sustento deve ser mais do que o básico. Deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Deve ser feito de um modo constante e permanente. Tá? Amém? A sustentação financeira aos missionários, isso é um comentário de Wagner Gabi, precisa ser sistemática, pois as necessidades dos obreiros são diárias. Não é suficientemente enviar ofertas esporádicas, né? A contribuição precisa ser metódica e suficiente e contínua, tá? Esse é o comentário do nosso irmão. Amém? Nós vamos continuar aqui.
um apoio final e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente. Tá? Ele fala aqui em Filipenses 4,16, que diz, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Agora, na nova versão da tradução, até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Você entende isso daí? Os missionários dependem da fidelidade dos fiéis no apoio, oração e doação. Crente fiel não é abençoado. Crente fiel passa pela prova, mas é abençoado. O desafio da igreja é manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo missionário. Tá? A igreja filipense era uma igreja missionária que supria as necessidades de Paulo durante suas viagens. Lá, nas referências bíblicas do estudo pentecostal fala, tá? A sinopese, os princípios básicos do sustento missionário passam pelo suporte financeiro, entrega eficiente dos recursos e voluntariedade. Então, irmãos, meus queridos, vamos concluir a lição 9, tá? Terceiro item, aprendendo a investir na obra missionária. Primeiro, a igreja de Filipos versus igrejas de Corinto. Qual é a igreja? Eu tenho uma pergunta para você. Qual é a igreja que você quer fazer parte nessa lição? A igreja de Filipos ou a igreja de Corinto? A igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária, pois enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Os membros da igreja de Corinto demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário, o apóstolo Paulo. Então você vê aqui que há uma controvérsia aqui, né? Por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. Então, irmãos, Deus não se embaraça com igreja que não se posiciona a respeito da obra missionária, tá? Ele levanta outras igrejas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 8 e 9, fala o seguinte: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Nós vamos comparar aqui na versão da tradução, né? Para servir vocês sem lhes ser pesado, tomei contribuição de outras igrejas que eram mais pobres que vocês. E quando estive com vocês, e não tinha o suficiente para me sustentar, não fui um peso para ninguém. Pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo de que eu precisava. Nunca fui um peso para vocês e nunca serei. Né? Ele está falando isso de uma igreja que ele levantou, mas que tinha um problema muito sério a respeito da generosidade, a voluntariedade e principalmente o amor para com os missionários. Né? O significado de generosidade, qualidade daquele que é capaz de sacrificar seus próprios interesses em benefício de outrem. Liberdade. Dicionário Aurate. Insensibilidade, falta de sentimentos, de afeto, de piedade, etc. Ou seja, uma pessoa indiferente a respeito dos missionários. Intervenção. Ação ou resultado de intervir, interferência. Quem faz isso? É o próprio Espírito Santo de Deus, né?
Segundo item, precisamos compreender a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Nós vamos ver aqui o que Gálatas fala em 6:6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Romanos 15:25-28. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Romanos 15:25-28. Amém? 1 Timóteo 5:18. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Amém, irmãos? Nós temos algumas reflexões aqui. Que, semelhantemente aos cristãos da igreja de Filipos, a igreja atual possa nutrir a confiança de que o Senhor nos chamou nestes últimos dias para acolher afetuosamente os irmãos que estão sendo perseguidos, para que persevere em pregar com amor a palavra de Deus em diversos lugares. A revista Ensinador Cristão traz esta reflexão. O nosso amado comentarista, ele fala, a igreja de Filipos tinha um coração maior do que o bolso. Eles davam não do que sobejava, mas das suas próprias necessidades. Eles ofertavam sacrificialmente. Amém? Eles, os filipenses, eram pobres, mas enriqueceram a muitos. Eles nada tinham, mas possuíram tudo. Eles olhavam a contribuição não como um peso, mas como uma graça, como um dom merecido de Deus. Eles não apenas davam com generosidade, mas também com sacrifício, pois ofertavam não apenas segundo as suas posses, mas voluntariamente ofertavam acima delas. Eles ofertavam não apenas para Paulo, o plantador da igreja, mas também para irmãos pobres que eles jamais tinham visto. Eles deram não apenas dinheiro, mas a eles mesmos deram. Segundo item, tendo consciência de nosso dever, Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Né? E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo o que propor no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundes em toda boa obra. 2 Coríntios 9:6-8. Deus recebe com alegria a oferta para o sustento missionário. Esse ato nos dá certeza de que Ele suprirá todas as nossas necessidades. O mesmo Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Investir na obra missionária é ajuntar tesouro no céu. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. No Evangelho de Mateus 6:20-21. Tem comentários aqui do Novo Comentário Bíblico e da Bíblia Pentecostal. Quais são os resultados de nossas ofertas? Não devemos contribuir visando receber algo em troca. Mas Paulo deixa claro que a oferta produz suprimento de necessidades e propriedade. O ofertante experimenta o amor de Deus
de uma maneira especial. 2 Coríntios 9:7. Desfruta de bênçãos espirituais por participar de uma rica colheita de justiça. 2 Coríntios 9:10. Esse é o comentário, tá? Novo comentário bíblico. As ofertas dos filipenses estavam rendendo lucros espirituais. Assim como o dinheiro depositado em uma conta bancária rende juros, mas Paulo não estava tão preocupado com as dádivas deles como estava com os que se desenvolvesse neles a capacidade espiritual de dar. Bíblia de Estudo Pentecostal. Sustentar os missionários no seu trabalho em prol do Evangelho é obra dignificante e aceita por Deus, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Ele. Por isso, aquilo que damos para o sustento do missionário fiel é considerado oferta apresentada a Deus. Tudo que é feito a um dos irmãos, por pequeno que seja, é feito como para o próprio Senhor. Amém? Pessoas financiando a obra divina. Um grupo de mulheres acompanhavam Jesus e o serviam com seus bens. Sustentavam financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Lá em Lucas nós vemos isso, capítulo 8, do versículo 1 a 3. A responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do reino de Deus é anterior à origem da igreja. A maioria dos cristãos pode sustentar o ministério de um missionário, garantir a execução da obra missionária. A obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus. Winston Taylor, missionário inglês na China. A igreja neste mundo é apenas um canal para que o evangelho seja levado por Deus aos perdidos. Sinopese 3. A igreja de Filipos tinha consciência do privilégio de investir no sustento financeiro do ministério do apóstolo Paulo. Consciência. Viu? É isso que a igreja local ela precisa. Consciência e um coração generoso. A conclusão. Deus conta com cada um dos seus filhos, com todos os teus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem da vida eterna. Que Deus conceda à sua igreja hoje um coração sensível à causa missionária. Que Deus conceda à sua igreja hoje um coração sensível à causa missionária. Amém? Missão envolve humanitária, ajuda humanitária também, comida, remédios, escola. Sua contribuição tem levado paz para o presente de outras pessoas, a esperança de um futuro melhor. Separar uma quantia mensal para missões é semear em terra fértil. Aconteça o que for, não se canse de fazer o bem, de contribuir para a obra do Senhor, nem de lançar sementes no reino de Deus, sustentando missionários, evangelistas, ministérios que pregam e ensinam a palavra de Deus com demonstração de poder e unção. Por que a oferta é tão importante? Nas palavras de Paulo, ela testa a sinceridade do nosso amor para com Deus e pelos nossos semelhantes. Parafraseando as palavras de Cristo, o amor maneia com a maior maneira de nós lidarmos com as riquezas é através do nosso amor espiritual. O ato de ofertar traz bênçãos eternas para os que recebem e também para os que contribuem. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, que o Espírito Santo ele venha falar ao teu coração, ele venha falar às igrejas locais,
Que o Espírito Santo, ele brade no teu coração e você receba esta palavra como despertamento. Porque existe missionários fiéis, existe pastores fiéis, existe evangelistas fiéis, existem pessoas que se lançam por amor e confiam na provisão daquele que os chamou. Pai, diante da tua presença, eu te peço uma bênção especial em favor deste ouvinte, da sua família, da sua igreja, que o Senhor envie o socorro, que o Senhor faça valer o cumprimento da tua palavra e que o teu nome seja glorificado. Todos os crentes fiéis que estão espalhados nos 4 cantos deste Brasil, nos 4 cantos do mundo, a fidelidade deles venham alcançar os missionários fiéis, os homens e as mulheres de Deus que confiam na provisão do Senhor. Abençoa, guarda-os e livra de todo mal. É o que nós te pedimos. Que haja paz em Jerusalém, que haja paz nas nações, que haja paz no Brasil, para a glória e louvor do teu nome. Que Deus te abençoe, que você compartilhe, que se essa live, ela falou o que você precisava ouvir, ser despertado, que você venha ser abençoado, que você venha compartilhar e venha comentar o que você achou desta exposição de aula da lição 9. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço no teu coração. Amém? Querendo Deus, nós voltamos a nos encontrar. Fique na paz do Senhor. Amém?